em Gênesis capítulo 38. Vamos ler a princípio do versículo 14 ao 18, mas eu vou comentar esse capítulo, vou ler outros versículos de uma história que, para te dizer a verdade, eu preferia que ela não estivesse escrita na Bíblia. É um daqueles fatos constrangedores que nos deixam assim, até decepcionados com certos personagens que deveriam nos inspirar. Você vai se lembrar quando eu ler a passagem, porque você conhece Gênesis 38, né? Quantos já leram Gênesis 38? Só esses não? Quantos já leram Gênesis? Pelo menos Gênesis, né? Sabe aquele propósito que você faz todo ano, de ler a Bíblia toda durante o ano? Acho que até Gênesis 38 a gente chega com facilidade. Você vai ver, é uma história constrangedora, uma história triste. Um homem de Deus que tomou decisões muito erradas na vida. Mas está aqui porque a Bíblia não é somente um livro de inspiração, de direção, de expressão da vontade de Deus. A Bíblia foi escrita também para mostrar a nossa miséria, para revelar o coração do homem. E para nos alertar, porque as tragédias que aconteceram com pessoas do passado podem acontecer conosco se nós repetirmos os mesmos processos. Então vai valer a pena ler esse texto e pensar sobre ele. Eu acredito que o Espírito Santo vai falar muito com você. Você está aberto aí? O Espírito Santo pode falar com você? Está escrito assim, Gênesis capítulo 38, do 14 em diante. Então Tamar despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se apresentou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, por prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era a sua nora. Ela respondeu: que me darás para coabitares comigo, ou seja, para teres relação sexual comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. Perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. O teu selo, o teu cordão e o cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu deles. Queridos, eu quero conversar com vocês nessa noite sobre a possibilidade trágica de que nós, os que entramos numa aliança com Cristo, quantos aqui tem uma aliança firme com Cristo? De que nós prostituamos a nossa fé. Não se assuste com esse termo ou com essa ideia, não estranhe, porque a verdade é que quando nós entramos em aliança com Deus, não há espaço para o parcial. Quando Jesus se entregou por todos nós, quando naquela cruz, nós cantamos hoje mais uma vez sobre isso, quando Ele derramou a sua última gota de sangue para nos oferecer não apenas a salvação, não apenas o perdão dos nossos pecados, mas Ele ofereceu a si mesmo, Ele nos chamou para uma vida de intimidade, de aliança. O seu compromisso foi radical, foi total. Jesus não reservou nada para si. E é nessa perspectiva que Ele nos chamou e nós aceitamos. Nós entramos numa aliança completa. E Ele não aceita nos dividir. Veja bem, eu não estou falando de adotar uma religião, estou falando de assumir um relacionamento com Cristo. Você pode ser um religioso, você pode ter uma entrega parcial a Deus e ela vai ser fictícia, porque Deus não aceita nada aos pedaços, nem a prestação. E Ele tem toda a autoridade para exigir tudo de nós, porque Ele deu tudo de si sendo Deus, nos amou primeiro. Eu me sinto muito amado por Deus, e você?
Eu me sinto amado não apenas pelas coisas que me acontecem na vida, muito mais porque eu tenho consciência da cruz do Calvário, eu tenho consciência do que Jesus foi capaz de fazer para me ter completamente. Então, a minha relação com Cristo não aceita o parcial. E toda vez, preste muita atenção, toda vez que nós entregamos o nosso coração ao que quer que seja fora da aliança, nós prostituímos a nossa fé. Nós maculamos a nossa fé. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres de Deus que prostituíram a sua fé. E quando eu digo prostituir a fé, eu não estou falando somente sobre pecados sexuais. Porque nós podemos trocar o Senhor também por coisas, por prazeres que não vêm do sexo. Só para lembrar alguns, Davi, um homem tão importante na história bíblica, prostituiu a sua fé quando colocou os olhos na mulher alheia e não apenas a desejou, mas se moveu para tê-la. E ali ele quebrou a sua comunhão com Deus. Saul, o rei que antecedeu Davi, prostituiu a sua fé por orgulho, por soberba. Porque em um determinado momento ele amou mais o trono, ele amou mais o poder, ele amou mais o status do que o próprio Deus. E quando nós entregamos o nosso coração a algo que não seja o Senhor, nós o traímos, nós o ferimos. Você deve se lembrar da história de um homem chamado Acã. Acã fez parte daquele exército vencedor que entrou em Canaã, liderado por Josué, e a grande cidade de Jericó caiu por terra por uma intervenção poderosa de Deus. Mas o Senhor havia dito que eles não tocassem em nada, não retirassem para si das riquezas da cidade, porque tudo estava amaldiçoado pelo paganismo daquele lugar. Mas esse homem, Acã, ele desejou uma capa babilônica, ele viu uma quantidade de prata e 2 barras de ouro, e ele se prostituiu com aquilo. Ele, de uma maneira leviana, pegou aqueles objetos e escondeu na sua tenda, quem sabe para desfrutar deles depois, olhou para os lados, mas se esqueceu de olhar para cima. E a sua vida terminou por isso. Sua família foi destruída por causa daquela escolha. Às vezes eu fico pensando naquele rapaz chamado Geazi. Geazi era discípulo do profeta, o grande profeta Eliseu. Geazi tinha potencialmente a oportunidade de ser o profeta da porção triplicada, porque ele servia a Eliseu. Mas um dia um estranho passou por ali e ele desejou as vestes festivais e o ouro daquele homem. E ele negou o Senhor, ele negou o legado que ele estava recebendo. Há tantos exemplos, eu poderia gastar todo o tempo que eu tenho lembrando a você de exemplos da Bíblia e da nossa convivência de pessoas que prostituíram a sua fé. E que sempre pagaram um preço muito alto. Algumas delas tiveram a oportunidade de voltar atrás em arrependimento, mas ainda assim pagaram um alto preço, outras nem essa oportunidade tiveram. Quem aqui não se lembra de Judas Iscariotes? Um homem que teve a chance de andar com Jesus por 3 anos, fazer parte do círculo íntimo de Jesus. Foi designado apóstolo pelo Senhor. Mas o seu coração amava as coisas e ele trocou Jesus por 30 moedas de prata. Então, tudo isso nos faz pensar que esse é um risco que nós corremos sim. E que nós precisamos vigiar e que Deus não vai aceitar que nós dividamos o nosso coração. Ele nos quer por inteiro. Em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5, está escrito: ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Posso ouvir um amém? Eu vou dizer de novo, porque essa é a palavra de Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de
todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deus não aceita menos que isso, meu irmão. Esse é o suprassumo da vontade de Deus. E como eu disse, Ele pode exigir de nós um amor tão radical e tão exclusivo, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou com amor radical e exclusivo. Eu acho tão forte a expressão de Tiago, capítulo 4 de Tiago, versículo 5, que diz: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Sabe o Espírito Santo que habita em você desde o dia em que você fez aliança com Cristo? O que Tiago está dizendo aqui é que esse Espírito, ele arde em ciúme por nós. Você é muito importante para Deus. Você é tão importante para Deus que Ele não aceita lhe dividir. O próprio Senhor, em alguns momentos da história, precisou chamar o seu povo de volta, porque eles estavam se prostituindo, espiritualmente se prostituindo. Em Jeremias capítulo 3, versículo 13, o Senhor, Ele reclama, Ele sacode a tribo de Judá, quando Ele diz: tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus e te prostituíste com estranhos debaixo de toda árvore frondosa e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Então, essa ideia de nós corrompermos o nosso coração e quebrarmos a aliança é uma realidade que nós precisamos evitar. E essa história contada aqui em Gênesis capítulo 38, relatando a prostituição de Judá. Quem era Judá? Judá era um dos filhos de Jacó. Judá era neto de Isaac, bisneto de Abraão. Um homem chamado por Deus, um homem que tinha um legado espiritual em sua vida tremendo, passado por seus pais. Mas, nessa história vergonhosa, ele se deita com a sua nora, sem saber que era a sua nora, achando que era uma prostituta. E as consequências disso foram terríveis sobre sua vida. E sabe, queridos, é claro que quando nós lemos essa história, nós precisamos considerar certos contextos culturais. Alguns deles eu vou tentar esclarecer para você aqui. Mas a prostituição é uma conduta moral e espiritual errada desde que o mundo é mundo. Judá sabia o que estava fazendo. Judá sabia que estava ofendendo ao Senhor. Mas ainda assim, ele se entregou. E eu quero chamar a sua atenção para algumas verdades, porque o propósito dessa palavra é que você levante guardas no seu coração. Ou quem sabe, nessa noite eu seja instrumento de Deus para lhe despertar, para que você não mergulhe naquilo que a vida está lhe oferecendo e que vai quebrar completamente a sua comunhão com o Senhor. Ou pode ser ainda que ao final dessa palavra, alguns dos que estão aqui ou alguns dos que estão recebendo essa mensagem do céu pela internet tenham que entrar num verdadeiro arrependimento para consertar algo feio que fizeram, porque entregaram seu coração a algo que Deus reprovou. Mas a história de Judá aqui no capítulo 38, ela me mostra algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com você. E a primeira delas é que o pecado na vida de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus quase sempre é fruto de um processo. Diga comigo: pecado é fruto de processo. O que eu quero dizer é que raramente alguém prostitui a própria fé por causa de 5 minutos de estupidez. Fui apanhado de surpresa e me entreguei, e caí, e fiz um negócio desonesto, entrei num relacionamento reprovável. Não, quase sempre não é assim que acontece.
nós vamos dando passos para longe do altar, vamos endurecendo o nosso coração, vamos rejeitando certos valores que Deus nos deu para nos proteger e vamos nos tornando cada vez mais vulneráveis diante daquilo que pode nos destruir, porque nós, os que temos entendimento, sabemos que se a nossa fé for destruída, não nos sobrou nada. O justo vive da sua fé. Se nós vivemos da nossa fé, o alvo do inferno é destruir a nossa fé, é comprometer a nossa fé de tal maneira que ela não consiga mais nos alimentar, não consiga mais fazer a ponte entre o coração generoso de Deus e a nossa vida tão carente e necessitada. E como eu disse, pode ser mostrado aqui na experiência desse homem, a queda, a prostituição da fé, é sempre fruto de um processo. Se você voltar ao capítulo anterior, o capítulo 37, você veria Judá sendo o mentor de uma traição. Por inveja do seu irmão mais novo, José, ele foi o principal mentor daquela vergonha, daquela abominação que fizeram com seu irmão, traindo, vendendo para uma caravana de ismaelitas que o levaram para ser escravo no Egito. Então, veja bem, a traição já fazia parte do currículo desse homem de Deus. Eu estou me referindo a alguém que tinha um chamado, alguém que vivia num ambiente de espiritualidade. E ele não apenas traiu seu irmão, mas ele também enganou seu pai. Porque você que conhece a história sabe que ele e os demais chegaram para Jacó dizendo: José morreu. E sustentaram aquela mentira durante anos e anos. Então perceba que esse homem já estava se apartando do altar. Ouça, eu tenho uma advertência para você, e por favor, não olhe para mim como alguém que quer lhe acusar, porque essa palavra, antes de atingir o teu coração, atinge o meu. Ela é um alerta para que nós levantemos muros de proteção. Todo aquele que se entrega ao engano, todo aquele que abriga a traição e a mentira em sua vida, começa a construir sobre a areia. Amado, se você quiser uma vida sólida, um casamento sólido, uma vida profissional sólida, você precisa fundamentá-la na verdade. A verdade é sólida. Quando você admite o engano, quando você tem algo a esconder, quando você se esforça por enganar alguém, porque a verdade é dura demais, você começa a construir sobre a areia. Judá já estava fazendo isso. Mas a Bíblia também me informa, logo no começo do capítulo 38, que ele se afastou, num certo momento, ele se afastou dos seus irmãos. E esse foi o seu segundo passo em falso. Veja o que diz o texto. Nós não lemos esse versículo no começo. Versículo 1. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ou seja, Judá saiu daquele ambiente da casa do pai, literalmente da casa do pai. Ele tinha um líder espiritual, um homem de Deus na sua vida, Jacó, que era também seu pai. E ele tinha irmãos que, embora tivessem errado, estavam ali sendo trabalhados naquele ambiente de espiritualidade. Mas nesse momento ele toma uma decisão equivocada: se apartar, se afastar, viver o seu próprio script, longe da sua família. E meus irmãos, ao deixar a sombra do seu pai e a comunhão com seus irmãos, ele se tornou mais vulnerável do que já era. Esse ambiente que nós vivemos, onde somos alimentados, somos liderados, onde temos guias espirituais, é assim que Deus chama na palavra, no livro de Hebreus, os líderes que te lideram em relação à sua vida espiritual. Quando nós nos afastamos dos nossos irmãos de fé,
Quando nós pensamos que somos grandinhos o suficiente para viver a nossa vida em isolamento, quando nós começamos a construir, as nossas amizades fora do ambiente da família, você vai perceber que Judá vai para o meio de um povo pagão, cananeus, idólatras, de uma cultura completamente avessa àquela que ele estava recebendo na casa de Jacó, que vinha desde o seu bisavô Abraão. Ele se aventura a colocar o coração, nariz de fora de tudo isso, a afirmar amizades com gente que não tinha uma mentalidade espiritual. E diz aqui nesse texto que ele se juntou a um cananeu, uma adulamita, e eu faço aqui o trocadilho, pode ser um pouco de mau gosto, mas eu resisto a não fazê-lo. Cuidado com os adulamitas na sua vida. Cuidado com aqueles que não te confrontam, com aqueles que não te contrariam, com aqueles que só te adulam. Foi ruim, né? Mas o recado é bom. Porque as nossas amizades determinam os nossos relacionamentos, os ambientes onde nós decidimos viver e conviver, determinam o nível de proteção que nós temos, a blindagem que há no nosso coração e na nossa vida espiritual. Ele se afastou dos seus irmãos. Sabe que como pastor eu me preocupo muito quando alguém se afasta. Durante esse tempo de pandemia, nós, os que ficamos aqui por meses sem poder nos reunir, nos encontrar, nos abraçar, ainda temos alguma restrição, mas parece que as coisas estão voltando ao normal, mas eu percebo que alguns não voltaram. Alguns permitiram que o ambiente de distanciamento fosse um selo nas suas vidas. E agora eles estão, quem sabe, se alimentando não do altar, mas se alimentando de altares estranhos, de ideias estranhas, de desejos estranhos. Judá se afastou dos seus irmãos. E mais que isso, ele quebrou padrões culturais que haviam sido estabelecidos em sua família por valores espirituais. E aí ele dá mais um passo na direção da tragédia. Por que eu digo que ele quebrou padrões culturais? No versículo 2 desse capítulo está escrito o seguinte: ali, naquela terra, viu Judá a filha de um cananeu, chamado Sua, o nome do pai da moça, Sua. E ele a tomou por mulher e a possuiu, se casou com ela. E ao se casar com uma cananeia, ele está quebrando um padrão. Preste atenção, aqui eu preciso te colocar no contexto cultural. Nós estamos num tempo em que não havia a lei do Senhor, a Bíblia não estava escrita, nem mesmo o Antigo Testamento, nós estamos antes de Moisés. Então, os padrões de Deus eram transferidos verbalmente, de pai para filho. E havia um padrão, o avô de Judá se casou com uma mulher da sua parentela. Aliás, o pai de Isaac, Abraão, mandou um servo, você se lembra, a uma terra distante para buscar uma esposa da sua linhagem para o seu filho. O mesmo aconteceu com Jacó, pai de Judá, que também buscou casamento dentro da sua linhagem, porque havia uma proteção espiritual nisso. Mas Judá pensa, isso é coisa de gente velha, são regras. E eu não preciso obedecer a essas regras, porque eu não posso me casar com uma cananeia. E assim ele fez. E amados, quando nós desprezamos as veredas antigas, quando nós, às vezes até por desconhecer o propósito das regras, quando nós destruímos os fundamentos, a Bíblia diz, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? E às vezes nós estamos abrindo as portas do nosso coração para coisas piores, porque desprezamos aquilo que na casa de Deus se faz.
É possível que alguém chegue numa igreja como a nossa, que procura ser zelosa pela vida de cada pessoa, e diga, mas aqui nessa igreja os jovens não podem assim namorar à vontade? Aqui nessa igreja, quando eles entram num relacionamento já é pensando em casar? Aqui nessa igreja é assim, já há muito tempo. Mas às vezes algum judá pensa, mas que regra antiquada, porque eu não posso ter as minhas próprias experiências, porque o meu filho, a minha filha não pode se relacionar com alguém que não tem estrutura, mas afinal de contas ela ama, são só jovens. E nós vamos desprezando padrões culturais. A casa de Deus tem uma cultura, o reino de Deus tem uma cultura, e essa cultura não é construída do nada, ela é construída a partir de valores espirituais. Judá jogou tudo para cima e se casou com essa mulher cujo nome nem é mencionado na Bíblia, e que lhe dá 3 filhos. Um se chamou o primeiro o segundo Onã e o terceiro Selá. Mas todo filho da mistura dá problema. Todo filho da mistura dá problema, porque nós não fomos chamados para a mistura, nós fomos chamados para a santidade. Você foi chamado para ser santo, querido, e santo é separado, é o contrário de misturado, você entende isso? Como Judá escolheu se misturar, o que aconteceu? Os seus filhos lhe foram tropeço. A história está narrada aí do versículo 7 ao versículo 11, mas eu vou resumir. O primeiro, Onã, a Bíblia diz literalmente, Deus o matou por causa da sua perversidade. E aí havia uma regra cultural que não era apenas da casa de Judá, mas era daquele povo e daquela região, em que quando uma mulher ficava viúva sem ter dado filhos ao seu marido, então o irmão mais velho do marido que morreu tinha que assumir aquela mulher para gerar descendência ao seu irmão. Você está entendendo? Isso era uma regra cultural que depois foi até anexada à lei de Moisés. Ainda bem que isso não está valendo hoje, né, irmãos? As irmãs também digam amém. Porque nós, para dar conta da esposa, já é um sacrifício. Se tiver que assumir a cunhada, eu acho que não dá conta não. Mas já passou essa regra, mas ela existia. Eu só estou tentando te fazer entender o que aconteceu aqui. Então, o que acontece? Morreu, Tamar, a esposa que Judá havia entregado ao seu primeiro filho, ficou viúva. Então, o segundo filho, Onã, tem que assumi-la. Mas Onã também tinha um coração pervertido. A Bíblia diz que cada vez que ele mantinha relações com ela, ele derramava o sêmen na terra para não lhe dar descendência. Ele enganava aquela mulher todo o tempo. Ele negava a ela o seu direito. E por isso também ele morreu. E, de novo, essa mulher está sozinha, Tamar. É importante você entender isso, porque ela é um personagem central aqui na história. Então Judá lhe promete, não, mas olha, o meu filho Selá vai cumprir o seu direito, lhe dará descendência, vai assumir você. Mas ele já estava pensando, bem, 2 dos meus filhos já morreram com essa mulher, o terceiro eu não vou entregar não. E ele foi levando, foi deixando a vida dessa moça passar. E naquele contexto, irmãos, uma mulher sem descendência era uma mulher desgraçada. Uma mulher destinada à mendicância, porque sem filhos e sem marido, a própria cultura a rejeitava. Entende então o valor de ter um filho para essa mulher? Mas eu estou descrevendo aqui os passos que esse homem foi dando na direção de um pecado maior.
Novamente o engano está na sua vida. Ele não cumpre palavra. Ele engana pessoas. E ele é um crente. Supostamente ele é um crente. Ele é um servo de Deus, que não está honrando a sua fé. E amado, quando a gente vai por um caminho assim, e quando a nossa falta de estrutura espiritual se junta com as nossas carências, com os nossos desejos, então a cama está armada para o pecado. Foi o que aconteceu com Judá. No versículo 12 está escrito: no correr do tempo morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timna, ele e seu amigo Ira, o adulamita. Morreu a esposa, aquela cananeia que ele havia escolhido, morreu também, ele ficou viúvo. Passou o tempo do luto, aqui está Judá. Com todas as barreiras éticas e espirituais quebradas em sua vida, sem muros de proteção e carente. E é justamente nessa carência que Satanás vai atacar. Satanás sempre vai nos atacar pela carência. E se ele encontrar muros de proteção caídos na nossa vida, então nós vamos nos prostituir. Não precisa ser carência afetiva. Não precisa ser carência sexual. Pode ser carência de segurança financeira, de conforto, de ter uma estabilidade. E aí o inimigo vem e lhe apresenta a vitrine e diz: olha, tem como você desfrutar daquilo que tanto quer. Só que para isso, você vai ter que se esquecer da aliança que você tem com o Senhor. Foi o que aconteceu. No versículo 13 diz assim: e o comunicaram a Tamar, que o seu sogro estava vindo para o lugar onde ela vivia. E eis que teu sogro sobe a Timna para tosquear as ovelhas. Então ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou. Satanás é bom em se disfarçar. Se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz. Esse texto nós já lemos no começo. Vendo-a Judá, ela estava com o seu rosto coberto, ela estava disfarçada, mas disfarçada de prostituta. Ela se vestiu como uma prostituta. Essa história do rosto coberto aqui, no contexto, era como se apresentavam as prostitutas, que eram prostitutas cultuais. Sabe, a terra de Canaã era tomada por um paganismo terrível. E havia a prostituição cultual, ou seja, mulheres que se ofereciam, que vendiam os seus corpos em nome dos deuses da fertilidade, que eles buscavam naquele tempo. Então, quem se deitava com uma mulher, quem pagava pelo seu serviço, na verdade, não estava pagando só pela prostituição, mas estava oferecendo um sacrifício aos deuses falsos daquele lugar. Para você ter uma ideia do nível de pecado que esse homem de Deus se meteu. Você está comigo ainda aí, não? E parece que essa mulher já conhecia o caráter vulnerável de Judá, ao ponto de bolar essa estratégia. Bem, eu vou me fantasiar, eu vou me apresentar como uma prostituta, porque ele vai me querer. Que coisa, um homem de Deus, para quem o inferno olha e diz: eu sei como conquistá-lo. Então é isso que ela faz. E o que acontece? Versículo 15: vendo-a Judá, a teve por meretriz, por prostituta. Não percebeu que era a sua nora, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela, a iniciativa dele, se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: vem, deixa-me possuir-te, ou seja, deixa-me ter relações contigo, porque não sabia que era a sua nora. E ela respondeu: que me darás para coabitares comigo? Que me darás? Ouça, o pecado sempre vai lhe exigir um preço.
Não se engane. Todo pecado vai cobrar o seu preço. O que me darás? E nós lemos que então Judá lhe promete um pagamento. Não, eu te pago, eu envio, eu mando um dos cabritos do meu rebanho. E ela diz: que garantia eu vou ter? O que você está disposto a penhorar? Preste muita atenção nessa expressão. O que você está disposto a deixar na minha mão como garantia pelo seu prazer? E ele diz: o que você quer? E ela diz: eu quero o seu sinete, eu quero o seu selo, eu quero o seu cordão e eu quero o seu cajado. E aqui, meus queridos, nós temos sim uma mensagem, porque esses objetos que tinham muito valor na vida daquele homem, de qualquer homem, esses objetos representam valores nas nossas vidas também. Toda vez que você entrega o seu coração, que você divide o seu coração, que você aceita pagar por algo que está fora da sua aliança, que Deus não aprova, você acaba entregando algumas coisas como penhor. E essas coisas que são suas ficam nas mãos do seu inimigo. O que era o selo? Ela pede: eu quero o teu selo. Numa outra tradução diz: eu quero o teu sinete. Numa outra tradução diz: eu quero o teu anel. É a mesma coisa. O selo era quase que um carimbo. O sinete era um objeto, quase sempre na forma de um anel, que só homens realmente importantes e ricos tinham. E ali estava estampada a sua identidade. Quando esse homem fazia uma aliança, um acordo, um negócio, eles não assinavam, não havia as formas que nós usamos hoje. O que se usava era o sinete, era o anel. Então um selo, uma cera era colocada sobre aquele documento, e aquele homem vinha e pressionava o anel, o sinete, sobre aquela cera, e ali ficava marcada a sua identidade. Portanto, o sinete, o anel, o selo representa a identidade de Judá. E como representa a identidade, representa também a autoridade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que toda vez que você se rende a algo reprovável, toda vez que você prostitui a sua fé, a sua identidade fica nas mãos do seu inimigo. E qual é a nossa identidade? Bem, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 19, ele diz assim: entretanto, olha só, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O que Paulo está dizendo a Timóteo é: Timóteo, nós temos um selo colocado por Deus nas nossas vidas. Ele conhece os que lhe pertencem. Amado, desde o dia em que você entrou nessa aliança, o Senhor marcou você com o Espírito Santo. Esse é o seu distintivo. Você foi santificado. Você que era um pecador perdido, destinado ao inferno como eu, você foi resgatado das trevas e você foi feito filho de Deus. E como filho de Deus, você está assentado com Cristo nos lugares celestiais, muito acima do império das trevas. Mas quando você, com essa identidade tão nobre e que deveria ser inegociável, quando você se curva ao pecado, a sua identidade fica nas mãos dos seus inimigos e você se torna como um homem qualquer. Naquele tempo, o homem sem o seu sinete, sem o seu anel, sem o seu selo, não tinha como se distinguir dos outros. Aquilo era o seu CPF, era a sua assinatura.
E isso tem sentido no mundo espiritual. Nós fomos chamados para ser santos. Essa é a nossa identidade. Em Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4, olha o que nós lemos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quantos reconhecem que têm sido abençoados? Assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos, ouça, essa é a sua identidade. Fomos escolhidos em Cristo, antes da fundação do mundo, recebemos o anel para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. É isso que faz de você uma pessoa diferente, uma pessoa superior. A graça de Deus que está na sua vida, a santidade de Cristo que foi transmitida para você. Mas quando você resolve se prostituir, quando você resolve ganhar dinheiro de uma maneira desonesta, por exemplo, o seu anel, a sua identidade, e por conseguinte a sua autoridade é perdida. E sem a sua identidade espiritual, quem você é? Ninguém. Você é como qualquer um. Quantos vocês estão entendendo? Ainda em Efésios capítulo 4, versículo 30, Paulo diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados, marcados para o dia da redenção. Então, a primeira coisa que Judá perde é o seu anel, é a sua identidade. Mas ela lhe pede também o seu cordão. E o que era o cordão? O cordão era um adereço que segurava o sinete. Sabe, esse anel raramente era levado no dedo. Ele era pendurado num cordão. Esse cordão era um adereço, não era um cordão qualquer. Nos homens importantes e ricos era uma peça. Mas a utilidade dele não era só mostrar uma aparência, era segurar o sinete. Era o cordão que mantinha a identidade presa à pessoa. E eu diria que, no nosso caso, esse cordão que Satanás quer colocar a mão e reter para si é a nossa integridade. Porque sem integridade você perde a sua identidade. O que é ser íntegro? Ser íntegro é ser inteiro, é ser completo, é não se dividir, é não ser parcial, é não ter engano na sua vida. Jesus é o maior exemplo de integridade. Quando seus inimigos vieram para prendê-lo, Jesus disse: eis aí o príncipe desse mundo. Quando aqueles caras vieram com paus para prendê-lo, ele disse: eis aí o príncipe desse mundo, referindo-se a Satanás. Mas Jesus completou: ele não tem nada em mim. Integridade. Foi por causa da integridade que ele olhou para aquele governante e disse: nenhuma autoridade você tem que do céu não tenha sido lhe dada. Ninguém tira a minha vida. Eu voluntariamente a dou. Isso é a autoridade de um homem íntegro. Mas quando nós entregamos o nosso cordão, quando nós trocamos a nossa integridade por algum tempo de prazer, de conforto, de segurança humana, você está entendendo, querido? Em Provérbios 10, 9 está escrito: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido, ou seja, será identificado. A pessoa íntegra, ela anda com segurança, porque ela tem respaldo de Deus. Eu estou falando de uma integridade que é construída sobre a identidade espiritual. No capítulo 11, o seguinte,
Salomão escreve as seguintes palavras: a justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso. Quando nós perdemos a integridade, quando nós não podemos mais olhar nos olhos de todo mundo, quando nós entramos com vergonha na presença de Deus, porque o cordão já não sustenta mais nada na nossa vida, nós não estamos desfrutando da aliança que o Senhor nos propôs, aquela vida abundante que Jesus veio trazer para nós. E mais uma vez nós nos tornamos como qualquer um. Por isso eu digo, não vale a pena nós negociarmos essas coisas, irmãos. Por quê? Porque você vai fazer um grande negócio, porque é um emprego que vai te levar a um outro patamar financeiro, porque é uma amizade que você curte, embora Deus a reprove, porque é um desejo, é uma paixão que surgiu no seu coração e você quer dar vazão a ela, mas os céus disseram, não toque nisso. E você vai entregar o seu selo e o seu cordão como penhor. Foi o que Judá fez. Mas ele também teve que entregar o seu cajado. E aqui eu termino. Eu não preciso gastar muito tempo para te dizer o que significa cajado na vida de um crente. Cajado é instrumento de pastor, não é verdade? Cajado significa ministério, é aquilo que nós fazemos para Deus. Todos nós fomos chamados, sabia? Talvez você pense que somente eu e alguns privilegiados aqui fomos chamados para ser pastores, mas você está enganado. Todos nós fomos chamados para ser pastores. Porque todos nós fomos designados por Cristo para fazer discípulos. E o que é fazer discípulos se não cuidar de vida, ajudar pessoas a crescerem na fé? Isso é pastorear. Essa não é uma igreja auditório, onde você vem e se senta domingo após domingo. Aqui você é desafiado pela palavra de Deus a colocar a mão na massa, a pregar o evangelho, a cuidar dos novos convertidos, a ajudar pessoas a crescerem. Deus pôs um cajado na sua mão. Posso ver o seu cajado? Mostra para mim aí. E eu vou te dizer uma coisa, isso é tão precioso na sua vida, eu não trocaria o meu cajado por nada. Aliás, eu abri mão de tanta coisa para ter o cajado. Mas quando você se curva ao pecado, quando você prostitui a sua fé, o cajado fica nas mãos do inimigo. O seu ministério está desqualificado. Você não tem mais a condição espiritual de apresentar para Deus os frutos que Ele espera na sua vida. Você pode continuar com cara de crente, você pode continuar à frente da sua célula, você pode continuar dando estudos bíblicos, mas tudo será ineficaz, porque o cajado não está mais com você, está nas mãos do seu inimigo. Agora eu termino perguntando, vale a pena? Vale a pena perder a nossa identidade que foi cunhada no céu pelo sangue de Jesus Cristo? Vale a pena perder a nossa integridade, a nossa consciência tranquila? Vale a pena nós sermos desqualificados, a nossa oferta ser abominável diante de Deus, porque o cajado já não está em nossas mãos? O plano de Deus, falando do cajado, que todos nós temos, se é que ainda está conosco. O apóstolo Paulo escrevendo a segunda carta a Timóteo, o último texto que eu quero ler com você, capítulo 2, versículos 2 e o 19. Ele diz assim: o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Essa é a visão da igreja, essa é a visão dessa igreja. Que aquilo que você está recebendo de nós, você transmita. A quem? A pessoas idôneas, faça discípulos, para que eles sejam capazes de passar adiante aquilo que está na minha vida e na sua vida. Como é que a gente faz isso? Através do cajado. Mas e se o cajado estiver penhorado? Não penhore o seu cajado.
Amém. Meus queridos, essa história, ela teve uma reversão. Eu acho que alguns de vocês não conhecem essa história, não chegaram naquela leitura, a Gênesis 38. Por isso, talvez, mesmo que o nosso tempo já esteja chegando ao limite, talvez seja bom eu pelo menos ler os versículos que dizem o desfecho. Olha o que acontece, versículo 20. Então Judá, depois de possuir aquela mulher, de deixar empenhado o seu selo, o seu cordão e o seu cajado, ele se vai e ela fica grávida, ele não sabe. Enviou Judá o cabrito. Ele prometeu, ele enviou, para resgatar aquilo que ficou na mão dela. Por mão de quem? Do Adulamita, seu amigo. Mais uma vez eu digo, escolha outro tipo de amigo. Eu prefiro alguém que me dá 3 tapas na cara e diga, cria vergonha, do que alguém que vai pagar o preço por mim da minha prostituição. Alguém que vai me ajudar a permanecer no erro. Você está comigo também? Bom, então perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam, aqui não esteve prostituta nenhuma. Tendo voltado a Judá, disse, não a encontrei. E também os homens do lugar me disseram, aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Olha a resposta de Judá. Respondeu Judá, que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Ou seja, que ela fique com a minha identidade, com a minha integridade, desde que eu não seja envergonhado, está tudo bem. Eu tentei fazer alguma coisa. Mas olha o que acontece na sequência. Versículo 24. Passados quase 3 meses. Irmão, tempo não resolve pecado. Você pode falar isso comigo? Diga assim, tempo não resolve pecado. Passados quase 3 meses foi dito a Judá, Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá, tirai-a fora, para que seja queimada. Ou seja, ela adulterou, a lei aqui diz isso, então ela precisa morrer. Não sabia ele que o adultério dela havia sido consigo mesmo. E aí, versículo 25, em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro, do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais, reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Que vergonha. Versículo 26, muito importante. Reconheceu-os Judá, e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais a possuiu. Aqui eu deixo apenas como uma observação. Eu acredito que aqui começou uma verdadeira conversão na vida desse homem. Porque agora exposto, envergonhado e tendo que assumir não apenas um filho, nasceram 2, eram gêmeos. E ele teve que assumir. Mas quando finalmente a sua indecência lhe é esfregada na cara diante de todos os que conheciam aquela história, ele disse, ela é mais justa do que eu. É muito complicado quando um homem de Deus tem que reconhecer, o inimigo tem razão contra mim. Mas ele reconheceu e nunca mais a possuiu. E você vai ver que daqui em diante ele vai dar passos de um verdadeiro homem de Deus, mas custou muito caro. Quantos entenderam a palavra do Senhor nessa noite? Não vale a pena. Não vale a pena guardar o engano no coração. Não vale a pena se afastar dos seus irmãos. Não vale a pena quebrar os padrões culturais da casa do Pai para se tornar mais parecido com os do mundo. Não vale a pena viver de engano em engano. Não vale a pena entregar o seu selo, o seu cordão ou o seu cajado. Eu quero que você curve a cabeça aí onde você está sentado mesmo, enquanto os músicos rapidamente sobem aqui, porque eu quero orar com você.
Eu acredito que há pessoas aqui nesse lugar que precisam voltar atrás, que estão fazendo um caminho de destruição para a sua própria vida e família, que estão na rota inversa ao altar, que estão se afastando da vontade de Deus, mas ainda não pecaram, não prostituíram a sua fé. Que essa palavra lhe faça repensar o seu caminho, querido. Mas talvez haja gente aqui que já se vendeu, ou que já pagou pelo que Deus não quis lhe dar, que já entregou as coisas mais preciosas da sua vida, e você está nas mãos da vergonha, nas mãos do seu inimigo. Eu quero lhe dizer com todo amor, eu não estou aqui porque o Espírito Santo não faz isso para acusar você. Eu estou aqui para dizer que Deus não pode lhe abençoar se a sua vida não é completamente dele. E se você quer nessa noite voltar atrás e se arrepender e dizer: Senhor, o inimigo tem razão contra mim, eu prostituí a minha fé, eu troquei a minha comunhão contigo por coisas que tu reprovas, mas eu me arrependo, Senhor, eu peço restauração na minha vida. Eu queria pedir que todo mundo ficasse com seus olhos fechados em oração, para olhar para dentro de si, porque a vida do outro não nos interessa, o que interessa é a nossa própria vida. Olhe para dentro de si e pergunte ao Espírito: será que há algum caminho mau em mim? Será que o meu cordão, será que o meu sinete, será que o meu cajado estão nas mãos do inimigo? E se você entende que precisa se arrepender hoje, querido, eu peço que enquanto nós somos conduzidos nessa canção, que você fique em pé na presença de Deus, para dizer: Senhor, muda a minha vida, eu te amo, me perdoa, porque eu escolhi as coisas erradas.